Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, é minha opinião. O presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. O presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito desse ter sido presidente da República. Esse senhor nesse vídeo aí, propondo pena de prisão perpétua para o ex-presidente Lula, é o general Heleno. Ele é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro. E ali ele está bastante indignado, bastante revoltado, diz que a presidência é quase sagrada. Eu não penso que a presidência seja sagrada ou nem próximo disso. A presidência é um cargo eletivo, um cargo político, de alguém que está lá para cumprir as expectativas da população brasileira. Não tem nada de sagrado nisso, é bastante mundano, na verdade. A política é um negócio de pessoas reais, no mundo real, para interesses reais das pessoas, dos cidadãos. Então não tem nada de sagrado. Mas vamos supor que ele estivesse certo, que ele estivesse com a razão e que o cargo político de presidente tivesse uma aura transcendental aí, de um valor inestimável, e que devesse ser reverenciado. Talvez o general Heleno tenha em mente aí algum rei, né, um Luís XIV aí, talvez algum faraó, algum imperador romano, né, que era considerado como se fosse um deus, alguém acima dos demais mortais. Mas vamos considerar que ele tivesse com razão, que de fato tivesse essa aura sagrada na presidência. Isso até faria sentido se o general Heleno não fosse um ministro do governo do Bolsonaro, que é a pessoa mais incompetente, incapaz e indigna do cargo de presidência. Basta vocês lembrarem do Golden Shower, né? Ele é o presidente Golden Shower, que após o carnaval vai lá no seu Twitter, na sua conta na internet, vai lá e veicula uma cena de atentado ao pudor na rua, compartilha isso para milhões de pessoas que o seguem no Twitter, uma cena de Golden Shower, e depois quando vira piada mundial isso, ele vai lá e publica a pergunta: o que é Golden Shower? Então você tem um presidente que realmente é indigno do cargo e que não compreende, se fosse sagrado esse cargo, não compreende a relevância e a responsabilidade que ele tem nas mãos. E esse mesmo general Heleno, de ontem para hoje, fez alguns comentários ali que demonstram que nem ele sequer entende a responsabilidade que possui e o cargo que exerce. E a primeira fala dele tem a ver com o sargento pego com 39 quilos de cocaína na Espanha, em Sevilha, que estava num dos aviões oficiais da comitiva do presidente para o Japão, né, para o encontro do G20. E o que o general Heleno disse foi o seguinte aqui, olha, está uma reportagem da Folha, e ele disse o seguinte sobre esse caso aí do sargento preso. Podia não ter acontecido, né? Foi uma falta de sorte acontecer exatamente na hora de um evento mundial e acaba tendo uma repercussão mundial que poderia não ter tido. Foi um fato muito desagradável para todo mundo. Eu quero me focar na primeira parte aqui. Podia não ter acontecido, né? O que o general Heleno está propondo aqui, nesse evento desagradável, entre aspas, para todo mundo, é que um sargento transportando 39 quilos de cocaína, que o valor agora parece que é muito mais alto do que eu disse ontem, eu disse que era mais de 4 milhões e chega a quase 8 milhões de reais, o equivalente que ele possuía lá, porque aparentemente é cocaína pura. Ele sugere, o general Heleno, que esse sargento traficando drogas não fosse pego. Não fosse pego, não fosse preso, porque isso aí atrapalhou a viagem para o Japão, porque isso aí atrapalhou a imagem do Brasil no G20. O general Heleno propõe, ou preferiria, né, na verdade, preferiria que um traficante internacional de drogas, com quase 8 milhões de reais numa mala em cocaína, não fosse pego, fosse lá, entregasse a droga, voltasse para o Brasil com milhões na mala, e que ninguém soubesse disso, e que encobrissem isso. E ainda esse mesmo sujeito, esse general Heleno, é o tipo que defende publicamente prisão perpétua para o Lula. Ele preferiria que ninguém soubesse desse caso do sargento. Que ninguém soubesse. Será que ele vai propor agora a prisão perpétua para o sargento? Traficante de drogas? Duvido porque tem esse corporativismo aí, é capaz de defender esse cara e no final das contas ele sair como uma vítima. E esse mesmo general Heleno também se referindo a uma crítica feita pela Angela Merkel ao Bolsonaro, ao presidente atual. So ist ja eine Ländergruppe
Und Sie dürfen trotzdem davon ausgehen, dass ich genauso wie Sie mit größter Sorge die Frage des Handelns des neuen brasilianischen Präsidenten sehe und auch die Gelegenheit wahrnehmen werde, sofern es sich mir jetzt ergibt, auf dem G20-Gipfel hier ein klares Wort zu sagen, weil ich das auch dramatisch finde, was dort zurzeit in Brasilien geschieht. Ela deu depoimento dizendo que estava preocupada com a situação no Brasil, porque realmente é uma situação complicada, e ela se referia especificamente à questão ambiental no Brasil, porque o Bolsonaro tem uma proposta de destruir o meio ambiente, já deixou claro isso, que não vai ter 1 centímetro para reserva indígena. Se o Bolsonaro puder destruir tudo, liberar a floresta amazônica para mineradoras, para pecuaristas, para que destruam tudo, ele vai permitir, para que extraiam o nióbio da Amazônia. Então, assim, ele tem um desrespeito completo, primeiro, ao meio ambiente. Então, já disse que talvez saia do Acordo de Paris, que é um acordo global para tentar controlar as mudanças climáticas no planeta. É um desrespeito aos direitos humanos, é um desrespeito aos indígenas, é um desrespeito à vida dos seres humanos, na verdade, né? Não sei se vocês sabem, não sei se vocês têm ideia disso, mas as previsões de meio ambiente, de mudanças climáticas, são catastróficas. Na verdade, se os países do mundo conseguirem controlar as emissões de gases, conseguirem controlar a destruição do meio ambiente, mesmo assim, o futuro será complicado, o futuro será realmente muito complicado para quem vier nas gerações futuras. Se não cumprir as metas de emissão de CO2, por exemplo, se extrapolarem essas metas, o futuro será catastrófico. Porque de acordo com estudos recentes aí de mudanças climáticas, a temperatura do planeta tem aumentado muito mais rápido do que se imaginava, a extinção de espécies de animais tem sido muito mais rápida também, muito mais veloz, ou seja, a situação promete ser catastrófica mesmo. Aí você tem um presidente e sua turma que considera as mudanças climáticas, o aquecimento global como um mito, né? Então eles não levam a sério isso, os cientistas não sabem o que dizem, quem sabe é um capitão da reserva aí que mal consegue fazer uma flexão de braço nem tomar água. Daí em relação a isso, em relação a essa crítica da Angela Merkel, tanto o Bolsonaro ficou indignado com isso, disse que ele não vai ser subserviente aos países da Europa. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertidos por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos, com chefes de Estado tiveram isso. Ele só pretende ser subserviente aos Estados Unidos e a Israel, até onde eu entendo. A minha continência, a bandeira americana. Meu muito obrigado a todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. A Europa eles não precisam respeitar, mesmo pondo em risco tratados comerciais com a União Europeia. E o general Heleno também se pronunciou sobre isso e falou o seguinte aqui: estes países que criticam vão procurar a sua turma. Então, o general Heleno, ministro do governo Bolsonaro, mandou o pessoal lá, o pessoal da Europa, para aquele lugar, né? Então não estão nem aí para o que eles pensam, não estão nem aí se isso pode impactar a economia brasileira, os tratados comerciais do Brasil, não estão nem aí. A Alemanha que se ferre. Então o general Heleno, que defende a santidade, o caráter sagrado da presidência da República, não entende também, por extensão, quão importante também são os ministros do presidente, como eles devem se portar, como eles devem se comportar. E isso também se estende aqui para o ministro da Educação do Bolsonaro, que na verdade está mais para o ministro da falta de educação. Ele é uma pessoa que não tem o menor senso do ridículo, não tem a menor compreensão das coisas que diz. Está chovendo fake news. E ele publicou no Twitter dele aqui também, de ontem para hoje, em relação também a esse caso da cocaína no avião presidencial, ele fez uma piadinha de péssimo gosto no Twitter, eu vou ler para vocês aqui. No passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Bem, basicamente ele está dizendo que Lula e Dilma eram umas drogas e está menosprezando, não posso nem dizer que seja menosprezando, ele está insultando a inteligência dos brasileiros. Ele está insultando vocês aí brasileiros. Tanto eleitores do Bolsonaro quanto quem não é eleitor do Bolsonaro. Ele está insultando vocês. Basicamente o que ele está fazendo? Ele está chamando vocês de idiotas. Vocês têm um caso grave de repercussão internacional de tráfico de droga no avião oficial brasileiro, da FAB, das Forças Aéreas, transportando quase 8 milhões de reais em drogas. E vem o ministro aí, o ministro Abraham Weintraub, ministro da Educação, tirar um sarro disso, dessa situação. Fazer uma brincadeirinha no perfil dele, que de certo modo agora é um perfil oficial também do Ministério da Educação. E aqui você vê, mais uma vez, aquela estratégia recorrente, que eu já falei para vocês em um vídeo recente aí, da extrema-direita no mundo, de nunca se defender.
Ah, pegaram quase 40 quilos de drogas no avião presidencial. Ah, e o PT? E a Dilma? E o Lula? Então eles não vão se defender disso, eles vão atacar os outros, eles vão pôr a culpa nos outros, sempre projetando a responsabilidade deles para os outros. Eles nunca são culpados de nada, eles nunca se arrogam a responsabilidade das coisas, a culpa é sempre dos outros. Nesse caso é uma piadinha infame, mas que visa justamente minimizar o impacto do que realmente isso representa, de um escândalo internacional de tráfico de drogas. Como disse o ministro Heleno ali, né, o general Heleno, podia não ter acontecido, quer dizer, podia não ter pego o cara lá, podia não ter pego o traficante. E esse é mais um ministro do Bolsonaro, mais um que não entende o caráter sagrado da presidência. É alguém que vai lá, irresponsável, debochado e indigno também do cargo de ministro da Educação, como já comprovou anteriormente. É um ministro da Educação que odeia a educação, que odeia os professores, que odeia as universidades, que odeia os estudantes universitários. Assim como o presidente também odeia. Como vocês se lembram, o presidente da República, o sagrado presidente da República, chamou brasileiros, população brasileira, alunos universitários, professores universitários, de idiotas úteis, de massa de manobra. São os idiotas úteis, os imbecis, que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. E daí você prossegue, né, nesse caráter sagrado da presidência, você tem a ministra Damares aqui, junto com o senhor, e uma camiseta escrita Ideologia de Gênero Mata, e atrás a foto do Juan, que foi morto e torturado e mutilado por um casal de lésbicas. E o que a extrema-direita tem feito é utilizar esse evento excepcional, um evento bizarro e excepcional, como uma demonstração de como os gays, a comunidade gay, LGBT, as lésbicas, são pessoas cruéis, são criminosos, são assassinos, são psicopatas. É isso que eles estão fazendo. Eles estão pegando um caso singular, um caso bizarro, realmente, um caso, sabe, totalmente extraordinário, usando isso como uma referência para todos os homossexuais. Você tem essa frase, ideologia de gênero mata, sendo que, como a gente viu aqui no vídeo recente também, ideologia de gênero nem sequer existe. Isso é um mito, isso é uma invenção da cabeça das pessoas doentes, que são doentes da cabeça, não é possível. No mundo paralelo mesmo. Tanto que proibiram a palavra gênero nas comunicações oficiais do Brasil na ONU. Eles são tão doentes da cabeça, são pessoas tão delirantes, que eles tiraram a palavra gênero, que é uma palavra que tem múltiplos sentidos, é polissêmica, não tem apenas sentido gênero sexual, um gênero alimentício, por exemplo, um gênero na biologia. Tem diferentes usos. Agora Itamaraty emitiu uma nota, Itamaraty também que tem outro ministro sagrado do Bolsonaro, que é outro delirante, olavista delirante. Agora proibiram em comunicações oficiais do Itamaraty, na ONU, o uso da palavra gênero. Para você ver como isso é realmente doentio. E por fim, para acabar esse vídeo aqui, você tem uma pessoa que não faz parte do governo, oficialmente pelo menos, embora, pelo que se diz, era quem controlava as contas da internet, as contas oficiais das redes sociais do pai, é o Carluxo, é o Carlos Bolsonaro, num debate na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e aqui, vou pôr o vídeo, vocês assistam e depois eu comento. Na minha família, mais uma vez, foi citado anteriormente por um vereador aqui que, para mim, é um zero à esquerda literalmente, o vereador cabeça de balão, chamado vereador Raimon, que para mim, respeito é o cacete, eu respeito quem eu quiser. Respeito quem eu quiser. E você também você tem que ir pra Venezuela fazer um regime porque tá muito gordinho, tá bom? Tá bom? É o seguinte, as informações chegam totalmente distorcidas aqui dentro. Questão de ordem, por isso, o fofinho, relaxa, fofinho. As informações chegam... Vereadores... Ou seja, você tem lá o filho do presidente, de alguém sagrado, que ocupa um posto sagrado, transcendental, que deveria ser referenciado. Você tem o filho dele, que é uma pessoa também que não compreende o que é o papel de um político, que não compreende como se portar no ambiente legislativo, no ambiente político, insultando um colega, chamando de gordo e mandando que ele vá para a Venezuela. Aqui você tem dois tipos de ofensas diferentes. Primeiro, em relação aos gordos, então você tem o filho do Bolsonaro que é gordofóbico. Se você está acima do peso, aí você é motivo de chacota agora para o filho do Bolsonaro. E outra coisa que também é extremamente ofensivo é que ele está tirando sarro da crise humanitária na Venezuela. Pessoas que estão morrendo de fome lá, pessoas que perderam, em média, mais de 10 quilos. A população como um todo, pessoas que estão passando fome, e ele vai lá e tira sarro num estado de calamidade pública. É como se você estivesse agora tirando sarro dos bebês morrendo na guerra civil na Síria. É como se ele estivesse tirando sarro da crise humanitária dos imigrantes cruzando o Mediterrâneo e morrendo no mar.
Ou como se tivesse tirado sarro daquela menina, daquele pai que morreram ontem, usando o Rio Grande do México para os Estados Unidos. Ele está tirando sarro aqui de pessoas que estão passando fome, de pessoas que estão passando necessidade, de um país como um todo que está no estado de calamidade pública. Então o filho do presidente, que de certo modo também representa os ideais malucos do presidente, também representa os ideais malucos do Ernesto Araújo, o ministro de Relações Exteriores, representa os ideais malucos da Damares, a ministra de Direitos Humanos, também representa os ideais malucos desse general Heleno, também representa os ideais malucos do Weintraub, do ministro da Educação. Então você tem uma cambada de pessoas completamente desconectadas do mundo real, vivendo num mundo de delírios, de guerra cultural, que vem inimigos em todos os lados. Todos são inimigos deles, excetuando a cambada de fanáticos que os seguem. Então aqui você tem Angela Merkel, que é inimiga do Brasil agora, a Alemanha, porque está preocupada com o meio ambiente no Brasil. Segundo o general Heleno, ela está preocupada porque eles querem explorar isso depois, eles querem destruir a natureza no Brasil. Você tem toda a comunidade LGBT, que é inimiga também do governo Bolsonaro. Segundo a Damares, ideologia de gênero mata, que eles querem criminalizar, que eles querem atacar toda a comunidade gay. Você tem a educação, o ensino superior, os professores, os alunos como inimigos do governo também, na figura do Weintraub, do ministro da Educação. Você tem filho do Bolsonaro humilhando gordos e humilhando pessoas que estão passando fome agora, na Venezuela. E eu não posso me esquecer, hoje foi preso um dos assessores do ministro do Turismo, do ministro Álvaro Antônio, que encabeçaria um esquema, um laranjal do PSL, que é um esquema de pôr mulheres, para cumprir uma cota de mulheres como candidatas dos partidos, e assim usou isso aí como um canal para desviar dinheiro de maneira completamente inexplicável para diferentes empresas aí, que inclui dessa pessoa que foi presa hoje, Matheus von Rondon. Então você tem um ministro do turismo sendo acusado de liderar um esquema de corrupção política, eleitoral, que ainda está no cargo, que ainda está no ministério. E bem, a gente não pode também desconsiderar mais um caso, que é o ministro da Justiça, que é o ministro Moro, envolvido nesse escândalo agora do Vaza Jato, de ter feito um conluio com o Dallagnol, que era o procurador da República, para perseguir politicamente certas pessoas, certos partidos. Então você tem uma série de escândalos, uma série de comportamentos indignos, impróprios de políticos, de ministros, do presidente, uma série aqui. No único vídeo eu pude citar aqui, sei lá quantos casos, 6 casos, 5 casos. E você tem esse general Heleno ainda querendo pagar de moralista, um falso moralista, como se a presidência fosse um local sagrado e que agora ele, como ministro desse presidente, estivesse seguindo uma missão de proteger essa pessoa. E você tem um governo completamente despreparado, caótico, bagunçado, irresponsável, indigno, do qual o general Heleno faz parte também. Isso porque eu nem mencionei os ministros que já caíram. Isso porque eu nem mencionei as pessoas que já saíram do governo. Porque você tem outros escândalos, outras histórias também igualmente bizarras. O fato, gente, é que tem tanta história nesse governo, tanta história, sabe, inexplicável e absurda e sem sentido, é que é difícil você fazer uma triagem do que falar num vídeo. É tanta coisa. O Bolsonaro ainda tem a arrogância de dizer que tem muito a ensinar para a Alemanha, que tem muito a ensinar para Angela Merkel. Mal consegue gerir o próprio país, mal consegue pôr o filho dele nos trilhos. Que tipo de ensinamento ele tem para Angela Merkel? Sinceramente. Eu quero saber se vocês acompanharam essas histórias aqui, essas várias histórias que eu mencionei aqui. O que vocês pensam sobre essa situação? Sobre agora o G20, o encontro lá que está o Bolsonaro. O que ele vai ensinar para Angela Merkel aí de relevante? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.